Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Heitor, do canal Heitunks. E finalmente, estamos aqui gravando vídeos pra vocês, porque eu tô há um bom tempo sem gravar nada. E assim, eu tô muito ansioso pra essa nova fase do canal. Inclusive, tivemos vídeo na sexta-feira sobre como vender arte no Reddit, como eu vendo arte no Reddit. Foi um vídeo bem completo assim, porque normalmente eu não tenho vídeo sobre isso no YouTube em si, em português. Então eu resolvi fazer esses vídeos pra dar um guia para quem não sabe muito bem sobre como funciona a plataforma e etc. E agora estamos em uma série de vídeos sobre livro infantil. Vai ser uma série que eu vou explicar como é o meu processo de ilustração de livro infantil. Então vai ser desde a escrita, que vai ser esse episódio aqui, storyboard, criação de personagem. Vai ter vídeo que eu vou finalizar uma página inteira com vocês. É isso basicamente. E eu queria começar com a escrita, Inclusive aqui temos algumas coisinhas, alguns textos que eu já escrevi da história. Mas eu queria começar com a escrita porque eu sinto que é um tabu dos ilustradores que escrevem, porque as pessoas têm muito essa pressão de, meu Deus, eu preciso de uma história muito boa. E assim, obviamente a história ela tem que ser coesa, tem que ter um propósito. Não necessariamente uma moral, digamos, mas se você quiser fazer uma história de fantasia, que não explore exatamente essa parte de moral, é bom ter sim uma parte de moral, tipo de um ensinamento, porque é um livro infantil e as crianças vão usar pra ter um ensinamento de certa forma, mas também dá pra misturar os dois, fazer um livro de fantasia com bastante magia e ter essa ideia de ensinar alguma coisa. Eu queria começar a falar sobre isso porque esse livro em específico não seria o livro que eu iria lançar. Primeiramente, eu ia fazer outro que era sobre outra coisa, mas eu não tava mais me identificando com a história assim em relação à ilustração, eu não tava tão animado. Normalmente quando eu perco essa animação antes de ilustrar ele, já dá uma caída. Então, se eu não vou ilustrar ele, se eu não vou ter mais essa motivação pra ilustrar ele, por que eu vou continuar fazendo, entendeu? Então, eu resolvi partir pra outra história que já estava sendo planejada há muito tempo, mas eu não tinha, digamos, um roteiro. Agora temos um roteiro do que seria a personagem, motivações, é o que seria ensinado. Então, agora temos uma parte, ele ainda tá em processo de escrita. Talvez demore um pouco em relação a isso. Então, assim, o próximo vídeo vai ser mais em criação dos personagens, porque o storyboard eu acho que vai ficar um pouquinho pra depois, porque a história talvez não esteja pronta o suficiente pra pensar no storyboard. Mas o que eu queria falar é que esse livro que eu tô escrevendo, eu queria lançar esse mês de outubro. Olha a loucura. Eu teria que ter ele pronto escrito até no mínimo semana que vem, pra eu já fazer storyboard e tudo mais. Só que é impossível fazer uma história muito bem pensada e ser lançada muito cedo. Tipo, ter essa pressa de fazer, eu acho que a pressa realmente é inimiga da perfeição, né? Como o ditado diz. Então, eu acho que não daria certo. Eu faria uma história muito corrida. Inclusive, o primeiro texto eu fiz muito corrido pensando nisso. Eu quero lançar em outubro. E não ficou bom. E eu vou explicar técnicas que eu fiz, que eu estou fazendo para que o texto fique minimamente mais interessante e melhor escrito. Primeiramente eu comecei falando sobre os objetivos da personagem e do que daria curiosidade no leitor lendo o livro. Então, o livro ele fala sobre uma personagem que tem dúvidas sobre algo que existe nela, que no caso seriam estrelas e constelações pelo corpo dela. Então, essa seria a dúvida e o que chamaria o leitor a ler o livro, entendeu? A ter aquele, nossa, eu preciso descobrir sobre isso, sabe? Aquela curiosidade. Então, ainda mais que são crianças que estão lendo, eu resolvi fazer isso de estrelas pelo corpo, porque é algo mais lúdico e a criança sente curiosidade e entender o porquê que a personagem tem isso. Eu queria elaborar muito bem, então assim, essa é a parte principal do livro. Por quê? A frase principal, por quê? Interrogação. Por que ela tem isso? Então é isso que eu quero destrinchar no livro em si. Então esse foi o ponto principal. O porquê que vai dar nas pessoas quando estão lendo e também na personagem, porque ela também não sabe. É também uma forma de se conectar com o público, porque além da pessoa que tá lendo não saber, a personagem também não sabe. Então quando a personagem descobre o porquê, o leitor também vai estar descobrindo o porquê. Então vai ser uma descoberta juntos. Então talvez
talvez a felicidade do personagem, do leitor, vai bater ao mesmo tempo, porque, meu Deus, é isso, e a personagem, meu Deus, também é isso. Então era algo que eu queria trazer pro livro em si, e depois de entender o que seria o objetivo e a motivação da pessoa a ler o livro, eu pensei nos personagens, que seria a Lizzie, que é a personagem principal, a avó dela, que é uma velha dos gatos, então isso é muito legal. E vai ter o gatinho dela, que é só da Lizzie, no caso, e os Unigatinhos, que eu já fiz um post no Instagram sobre isso. Vai estar aparecendo aqui na tela um rascunho dele. Mas são basicamente seres mágicos do universo que são retratados em formas de gatinhos, que representam cada planeta do sistema solar, e astro e estrela, né? Porque no caso tem a Lua e o Sol. Tem o Unigatinho da Terra, Mercúrio, Marte, de todos os planetas do Sol e da Lua. Eu ainda vou desenvolver o design deles, inclusive vamos ter sim vídeos sobre isso, vídeos falando sobre como pensei no design dos Unigatinhos e tudo mais. Mas a história em si vai ser sobre isso, sobre todos esses personagens, principalmente da Lizzie, né, que é quem tem as constelações e as estrelas pelo corpo, e é a dúvida principal do livro. Então, eu também queria pôr uma avó que é super apaixonada por gatos, e a velha dos gatos, conhecida por toda a cidade como a velha dos gatos. Então, ela tem, tipo, muitos gatos pela casa. Queria dar um pouco de aconchego, trazer uma personagem um pouco mais aconchegante para a personagem principal. Tipo, ter um momento de acolhimento. Então, eu queria simbolizar isso pela avó, porque normalmente a gente tem aquela ideia de que a avó é o acolhimento. Não que os pais também não sejam, mas quando a gente pensa em avós, a gente pensa muito em acolhimento, aconchego. Então, eu queria também fazer relação a isso. E eu acho que seria muito interessante desenvolver essa relação delas duas e dos gatinhos. Então, depois de desenvolver os personagens, eu fui para o ambiente onde iria acontecer a história. É muito aquela coisa de porquê, onde, qual a motivação, muitas coisas. Onde vai acontecer? Vai acontecer em outro planeta, não é no planeta Terra, porque o planeta Terra ele não existe mais nessa história, ele foi apagado, o sistema solar inteiro foi apagado. É minhas loucuras pensando na história. O sistema solar todo foi apagado pelas divindades. Temos 3 divindades, que é a criação, a destruição e a harmonia. Elas são tipo trigêmeas. Sabe a fauna, flora e primavera? Então seria tipo isso, só que como divindades do universo, uma coisa muito, tipo, meu Deus, as divindades. Eu queria representar também essa parte. E o sistema solar ele não existe mais e vai se passar em outro planeta, em outro tipo de, por exemplo, de ambientação. Ele vai ser diferente, ele vai ser mais mágico, digamos. Vai ter uma biblioteca nessa história, que inclusive vai passar uma cena, vai ser passada nele, né, nessa biblioteca. Ela é super mágica, tem estrelas voando, livros voando, planetas, os livros brilham, muita magia, sabe? Pra dar aquele tipo, meu Deus, que biblioteca incrível, sabe? Porque assim, quando eu era criança, meu sonho ter uma biblioteca dessa. Hoje em dia ainda não tem, mas quem sabe um dia não tenhamos uma biblioteca réplica dessa do meu livro. Quem sabe a história não cresça ao ponto de ter pontos no mundo que você possa visitar e ver como seria isso de verdade. É basicamente isso. Eu pensei em ambiente onde se passaria a história, onde seria a casa delas, né, da avó, dos gatinhos e da Lizzie. Então foi algo que eu pensei muito antes de começar a escrever, porque eu queria ter um norte de como seria a história, porque essa história eu já tô desenvolvendo ela há muito tempo, só que eu nunca sabia como começar a escrever. Então eu resolvi começar realmente desenvolvendo o que contaria a história e o que seriam os personagens, o que seria a motivação, onde aconteceria. Então são pontos que eu realmente acho importante que sejam pensados antes de começar a escrever. Então a partir desse daqui eu escrevi a primeira versão, digamos, que não ficou aquelas coisas, não ficou muito bom. Eu comecei gostando muito de como tava ficando e com o passar do tempo eu tava achando que tava ficando muito corrido, muito rápido o que tava acontecendo. A timeline tava acontecendo muito rápida, então eu resolvi desacelerar e reescrever ele. E eu tô reescrevendo de uma forma que eu estou anotando nesta folhinha aqui. Como que eu tô reescrevendo esse livro? Como eu já disse, eu já escrevi ele, a primeira versão. Então, eu peguei os ambientes na linha do tempo, onde aconteceria cada coisa. Então, qual seria a primeira cena, em que ambiente passaria? E eu fui dividindo, tá, vai começar nesse ambiente,
nesse ambiente, e depois vai pra esse, depois pra esse, depois pra esse, depois pra esse. Então eu fui realmente selecionando quais seriam os ambientes que iriam passar e o que iria acontecer em cada um. Tipo, nesse ambiente vai acontecer isso, isso, isso e isso. Então eu preciso desenvolver falas sobre isso, isso e isso. Então eu fui separando os ambientes e falando, tá, nesse ambiente vai acontecer isso, isso e isso. Pra quando eu for escrever, eu saber exatamente o que tem que acontecer e como tem que acontecer. Então, pra ficar mais fácil na parte de realmente narrar o que tá acontecendo. E como é um livro que vai ser uma mistura de quadrinho com livro infantil, no caso vão ter duplas, né, que vão preencher as duas páginas e também vão ter páginas que vão ter como se fosse, digamos que quando a gente divide uma folha, quando a ilustração ela percorre esta página, quando ela percorre desta página para essa, é uma dupla, quando ela completa essas duas. E vão ter páginas que simplesmente vai ter aqui vários quadrinhos com falas, e nessa também vários quadrinhos com falas. Então vai ser uma mistura de histórias em quadrinhos, em um HQ, com um livro infantil mesmo, que normalmente o livro infantil é só página dupla e página simples, onde acontece uma coisa aqui e outra aqui, mas normalmente não tem falas. Obviamente tem exceções, mas normalmente um livro infantil não tem falas, várias falas, muitas falas, e esse livro vai ter muitas falas, porque eu acho que quando tem muitas falas dá pra perceber um pouco mais a personalidade dos personagens. Eu queria que isso fosse mostrado muito bem. Então, eu queria que tivesse falas mesmo. Então, outra coisa que eu resolvi dividir é páginas duplas. O que aconteceria em um conjunto de duas páginas? Não necessariamente vai ser uma página dupla. Como eu disse, pode ter uma história, vários quadrinhos aqui com falas e vários quadrinhos aqui com falas. Mas eu queria saber o que teria em relação à história nesse aqui, para quando a pessoa passasse a página, tivesse uma transição de história. Tipo, fosse transicionando coisas, para que não ficasse algo muito superficial. Então, por exemplo, nesta página aqui, as personagens estão conversando sobre o porquê que elas têm, o porquê que Lizzie tem as constelações. Nessa daqui, elas estão desenvolvendo um pouco mais sobre o porquê elas têm as constelações. Quando passa a página, tem relação com o que elas estavam conversando antes, mas é um pouco mais avançado nas próximas. É para ter essa transição, para quando a pessoa estiver lendo, ela ter curiosidade para virar a página, entendeu? Eu separei também em páginas, tá? Na primeira dupla, exatamente aqui. Nessa folha eu coloquei, na primeira dupla, eu vou explicar o contexto do ambiente que vai ocorrer a história. Até então o leitor acha que é apenas um narrador, porque essa primeira parte vai ser tipo, nesse mundo aconteceu isso, isso, isso e isso, e por isso que eles estão vivendo em outro planeta. Mas não vai ser um narrador que vai estar contando isso, vai ser a avó da Lizzie. E você só vai descobrir que a avó da Lizzie contando pra ela o que aconteceu nesse mundo quando você vira a página. Eu coloquei aqui exatamente o que vai acontecer em cada página para eu saber na hora que eu estiver escrevendo o que tem que ter e como eu vou transicionar de uma página para outra na escrita. Porque como vai ter muitas falas, eu preciso saber o que elas conversaram na página anterior e o que elas vão conversar na página seguinte para ter uma transição e não ficar algo seco. Então isso foi algo que realmente eu queria que tivesse. Então, se você for escrever um livro, eu recomendo também, independente se for HQ ou não, você fazer isso, para você saber o que tem na página anterior e o que vai ser contado na próxima, para ter essa transição e essa curiosidade do leitor de ele tá nessa página e eu quero ir para a próxima porque eu quero descobrir o que elas estavam terminando de conversar aqui, entendeu? Isso foi algo que realmente eu queria. Então, eu decupei o texto anterior primeiro, a primeira versão, coloquei em páginas para eu saber mais ou menos como seria. Estou reescrevendo com a linguagem um pouco mais fluida, porque eu achei muito seca a forma como eu escrevi a primeira parte. Então, é basicamente isso, porque um texto de um livro, ele não pode ser escrito de forma corrida, ainda mais livro infantil, que pode contar um ensinamento, porque é um livro que você tem que ter muito cuidado com o que você está escrevendo, porque é para criança. Não que para adultos também não tenha, ou para jovens não tenha que ter esse cuidado, mas quando a gente está falando de criança, a gente tem que escrever de uma forma que tenha muito cuidado com o que a gente está falando, para que ela entenda claramente o que a gente tá falando e não de forma errada, entendeu? Então, era algo que eu queria fazer, era
é isso, de decupar e tentar fluir um pouco mais a história, fique mais clara na hora da leitura e que ela entenda e que não fique algo estranho. Fiz isso, eu realmente não tô com pressa pra escrever esse livro. Eu tava com pressa antes, só que isso tava realmente me estressando um pouco, porque eu tava pensando, meu Deus, eu preciso lançar esse livro em 30 de outubro. Como é que eu vou escrever esse livro inteiro em uma semana? Não tem como escrever um texto em uma semana. A gente precisa ter tempo para desenvolver uma história. E por isso que eu tô fazendo esse livro, para também dizer que você não precisa ter pressa para escrever. Você tem que ir fluindo. A história ela tem que fluir. Você não pode ter essa pressa de escrever, porque vai acabar ficando um livro muito superficial, um livro que não vai ficar legal, você não vai gostar de fazer, de ilustrar, porque você fez com pressa. E eu já tive muitos exemplos de livros que eu tive que fazer com pressa, porque tipo, o prazo tava apertando e eu não tava podendo mais ter essa criatividade tão aflorada, que eu tinha que fazer rápido. Então acabava que eu ia perdendo um pouco o gosto de ilustrar esse livro. Por quê? Porque eu tava já chegando no final, fazendo muito rápido as páginas, não tendo tempo para pensar nas páginas. Eu queria muito falar sobre isso, porque é um assunto que eu não vejo as pessoas falando isso de... Meu Deus, essa pessoa lançou uma história muito boa, mas ela parece que não teve dificuldade nenhuma em escrever essa história, mas ela teve, provavelmente. Então, eu queria muito falar sobre isso em um vídeo mesmo e começar essa série de livros sobre livro infantil, porque quando a gente escreve um livro, a gente tem que ter bastante cuidado e tem que fluir, porque é uma história, você tem que desenvolver ela muito bem, você tem que cativar o leitor na hora que ele estiver lendo a história, entendeu? É basicamente isso que eu penso sobre escrever livros. Eu tinha uma visão muito, meu Deus, eu tinha uma visão antes muito de eu preciso escrever um livro e eu preciso escrever ele em uma semana, mas eu não preciso escrever ele em uma semana. Por exemplo, o livro que eu lancei no Catarse em maio, que é Eu Te Encontrarei nas Estrelas, ele tá sendo desenvolvido há um ano. Ele estava sendo desenvolvido há um ano. Infelizmente a campanha ela não foi adiante, mas é uma história que eu tenho muito carinho, porque eu demorei muito para fazer esse livro. Eu demorei muito, porque é um assunto muito difícil de contar, porque é para criança, e falar sobre o luto para criança é muito complicado, porque você não pode falar abertamente, de forma indelicada, porque tem que ser algo muito bem contado e que a criança entenda, sabe? Então, foi um livro em específico, esse Te Encontrarei nas Estrelas, foi um livro que abriu muito minha mente em relação à escrita, porque foi um livro que eu desenvolvi ele com muita calma, porque ele estava sendo desenvolvido há muito tempo. Então, eu só queria dizer pra vocês mesmo que não tenham pressa para fazer as coisas, façam com calma, porque quando você faz com pressa, você não vai gostar do processo. E eu falo isso por experiência própria em relação a alguns projetos que eu já tentei fazer, meus, e que eu simplesmente só deixei de lado, porque eu não tava conseguindo, sabe? Então, tenha tempo. Esse livro meu que eu tô falando, da Lizzie, dos Unigatinhos, eu tinha a pretensão de lançar ele 30 de outubro no Catarse. De 30 de outubro a início de novembro, mas eu sei que não vai, eu sabia que não ia dar certo, mas eu tava querendo muito. Essa minha empolgação de fazer esse livro, às vezes estava me deixando muito estressado em relação, meu Deus, eu não tô conseguindo chegar a lugar nenhum. Quando você for, se você tiver muita vontade de escrever um livro infantil, de ilustrar um livro infantil escrito por você, um projeto seu, não tenha pressa. Faça com muita calma. De verdade, falando do fundo do meu coração, faça com muita calma, porque livro infantil é algo que você tem que fazer com muita calma, muita cautela e de forma muito cuidadosa, porque eu não tô falando só da escrita em si, as ilustrações também tem que ser feitas com muita calma, com muita atenção. O que você tá desenhando, entendeu? O que você tá mostrando de forma visual que vai ser importante pra criança. Então, quando você for escrever, pense com calma, faça com calma. Eu acho que calma é a palavra, paciência é a palavra certa aqui. Você tem que ter muita paciência. É basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Ele já tá com 23 minutos de arquivo bruto, mas eu gostei muito de ter essa conversa aqui. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, e o próximo vídeo vai ser mais sobre design de personagens, que eu acho que o início da história já vai estar bem desenvolvido. Então eu já vou conseguir criar as personagens, sabe? Mas a questão da escrita eu não vou ter muita pressa, e eu espero que vocês gostem também quando a história lançar,
falar de como ela vai ser narrada, as ilustrações. Eu tô muito ansioso pra começar as pinturas, só que eu sei que eu não posso ter pressa nessa parte, porque eu posso simplesmente enjoar do projeto muito rápido. Então eu tenho que curtir o processo. É exatamente essa palavra, essa frase que eu tava buscando. Curtir o processo. Curta o processo de escrita do seu livro, de ilustração. Não tenha pressa, sabe? Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, se você não assistiu o vídeo anterior, o vídeo de sexta-feira que eu postei sobre vendas de arte no Reddit, assista, porque ele tá muito bom. Ele tá muito bem explicado. Eu estudei essa plataforma por uns 3 meses, mais ou menos, pra fazer um vídeo legal pra vocês. Então eu espero que vocês gostem. E é isso. Até o próximo vídeo, que vai ser essa sexta-feira. E é basicamente isso. Tchau!